Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Sala VIP, um estudo sistemático da vida dos evangelistas. Sim, nós já falamos aqui de João, vamos falar de novo, de Lucas, vamos falar de novo, agora estamos falando de Marcos e depois vamos falar de Mateus. Hoje nós vamos continuar naquele livro que eu apresentei a vocês no último vídeo, um livro que nós da igreja chamamos de Lição da Escola Sabatina. Sim, os frequentadores da igreja estudam esse livro semanalmente, todo sábado às 9 da manhã. Então, se você quiser estudar presencialmente com eles, é só comparecer em qualquer uma das comunidades adventistas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. E se você quiser, ainda vamos mais longe. Se você quiser acompanhar com pessoas melhores, existem estudos aqui, aí na plataforma do YouTube. Agora, vai ser difícil você achar assim como nós, porque a gente faz de modo muito intenso. Tanto é que hoje nós já apresentamos a aula inaugural, mas aí eu não resisti, né? E tive que vir aqui fazer essa segunda aula. Cada aula vai tentar apresentar o estudo que foi feito durante uma semana. Então, não se preocupe, se você achar que o ritmo está muito forte, dê uma pausa, leia as passagens bíblicas, porque a gente não vai ler as passagens bíblicas aqui justamente para ganhar mais tempo. Afinal, você já acompanha o canal, então já tem aí 500 vídeos falando sobre todos os livros da Bíblia. Tem as grandes séries, as crônicas de Israel, os grandes profetas maiores, tem o Sétimo Reino que ainda não acabamos, e também tem os livros, né, personalíssimos, Jó, o livro do Apocalipse, Daniel, já falamos do Pentateuco, tem bastante coisa aí. Sem mais delongas, já agradecendo a fineza da tua companhia, vamos em frente. O título de hoje é Um Dia no Ministério de Jesus. Se você quiser acompanhar o livro, se você tem o livro, a lição da escola sabatina do terceiro trimestre, página 18, tá bom? Muito bem. Verso para colocar na cuca. Esse verso você tem que pensar nele semana toda. Então o ideal é que você ouça, né, esse vídeo no começo da semana, e aí você leva mais uma semana para ver o outro. É para você ir internalizando aqueles conceitos, tá bom? O sol está se pondo lá, mas eu não sei se ele está aparecendo aí para você, porque já está entardecendo, já são 5 da tarde. Um dia no ministério de Jesus, para memorizar. Jesus lhes disse: venha comigo. Olha que convite gostoso. E eu farei com que sejam pescadores de gente. Eu vi em um dos filmes que fala da vida de Jesus essa cena
É emocionante. Ele fala assim: venha comigo, Pedro. E Pedro, meio jocoso, é um filme moderno, acho que é Jesus, não lembro o nome do filme, aquela série. E aí Pedro, com uma fineza extrema, ele fala em inglês: come on board, Messias. Suba ao barco, Messias. E essa cena me marcou, sabe? A gentileza, a docilidade que Pedro extravasou nesse comentário. Então é bom demais, é muito legal demais. Cada evangelho, cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse é o Marcos, cada um dos 4 evangelhos, ele retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte, o primeiro evangelista. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. Isso aqui, para você entender, são coisas, são informações muito valiosas. Ela foi feita por um estudioso que é doutor, PhD, ver se eu consigo achar o nome dele aqui, porque eu não decorei ainda o nome dele. Mas o nome dele é, vamos ver, atenção, 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 atenção. Estou meio ansioso, mas isso faz parte da minha... é o meu jeito. Eu sou naturalmente ansioso, ou clinicamente ansioso. Thomas R. Shepherd é PhD e professor de Novo Testamento na Universidade Andrews, dos Estados Unidos. Ele e sua esposa escreveram essa lição. Eles têm 2 filhos e 6 netos. Então, Thomas Shepherd. Então ele está falando aqui das peculiaridades dos 4 evangelistas. O primeiro, Mateus, apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Esse sábado com Jesus, no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos nessa semana, Marcos 1, 16 a 45, são registradas bem poucas palavras de Jesus. Um breve chamado aos discipulados, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado. Depois que ele deveria se apresentar diante de um dos sacerdotes, a fim de ser purificado. A ênfase está nas ações, especialmente ligadas às curas de pessoas. O evangelista Marcos gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas do ministério de Jesus. Siga-me, é o que Jesus diz. Leia Marcos 1, 16 a 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para seguirem seus discípulos, para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? Eu falo a passagem aqui, eu não vou ler para poder a gente ganhar mais tempo, mas é Lucas capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20. É a base aqui do estudo do dia.
Está na página 19 do livro, ou Domingo. Marco 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1,17 apresenta suas palavras a dois pescadores, Simão, que seria chamado Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos 1, 19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Na verdade, Jesus quer transformar todos nós em pescadores de almas. A você também. Nesse processo, o Mestre Jesus precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Possivelmente houvesse diferenças entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente, pescadores de homens, pescadores de pessoas. Presta atenção. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Porque esses homens fizeram isso, eles abandonaram o seu emprego. Sim, eles eram pescadores, eram empresários, tinham frotas de jangadas, de saveiros para pescar. E com Deus. E Jesus chamou, venha comigo, e eles foram. Jesus, quando chama, a gente sai correndo, não está nem aí. Lembra quando aquele profeta Amós foi chamado? O profeta estava boiando na roça, boiando. Não estava na água boiando, ele estava tratando dos bois. E aí ele foi chamado e foi direto para Tecoa pregar. Então Jesus tem um chamado para cada um de nós. E a chamada é essa: vá, sede pescadores de almas, vá, ajude hoje alguém. Por que será que eles fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito dos quatro. João 1, 29 e 42. Nós já comentamos em vídeos anteriores aí na série Sétimo Reino. Nós já comentamos todo o livro de João. Então vai lá que você vai ver esses detalhes. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do rio. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. Não é muito bom?
Eu vou segurar aqui para você continuar vendo o sol, tá bom? Não se importe de não estar me vendo, tá bom? Se delicie lá no sol. O sol está se pondo lá no ocidente. O que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Pense nas implicações de suas respostas, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Essa é fácil, eu lembro. Quando eu era jovem lá no Paraná, eu fui chamado a seguir Jesus. E eu morava numa cidadezinha do interior, Paranavaí, maravilhosa, bela, uma linda cidade. Eu estava trabalhando, tinha um emprego estável, mas eu não poderia servir Jesus 100% se eu continuasse trabalhando lá. Então, eu abandonei o emprego, fui chamado de exagerado, fui chamado de... como é que eles falam hoje? Eu até esqueci a palavra. Fui chamado de... viciado, não é? Ai, meu Deus do céu. Eu vou lembrar a palavra até o final aqui e eu falo. Extremista. Também não é essa palavra, né? Mas para mim não importava mais nada. A única coisa que importava é que eu seguiria a Jesus. E como ele disse para o escriba da lição anterior, a aula inaugural, que está aí logo acima, como ele disse ao escriba, porque o escriba perguntou para ele qual era o maior mandamento. Jesus falou: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O escriba ficou feliz, mas Jesus disse assim: mas além do maior mandamento, existe outro também, que é o segundo maior mandamento. E ele disse: ama ao teu próximo como a si mesmo, sirva ao teu próximo. Aí então o escriba disse: nossa, mestre, quanta sabedoria nessas palavras, está certo. E olha que ele disse isso num momento eu tô igual o da Atena. Num momento muito difícil, porque estava todo mundo acusando Jesus. Ele tinha acabado de entrar no templo, ele tinha acabado de botar ordem na casa, ele tinha acabado de secar a figueira, sabe? Todos estavam questionando ele, mas com que autoridade você se atreve a fazer isso? Então as pessoas ficavam quietas. E esse escriba, o escriba, ele era como se fosse um cartorário. Então cada mestre tinha ali o seu escriba que ia anotando as coisas, escrevendo. Era uma pessoa bem conceituada na sociedade. Tanto os escribas como os fariseus. Fariseus, por exemplo, fariseus e saduceus eram seitas dentro do judaísmo. E escribas eram funcionários públicos, funcionários dos mestres. Eram pessoas, serviam as pessoas. Então, ao esse escriba se expor, ele demonstrou coragem. E Jesus olhou para ele e disse: você não está muito longe do reino de Deus. Eu até falei na aula anterior, você está à porta do reino de Deus. Mas estar à porta é a mesma coisa que estar fora. Então nós estamos à porta, entremos, porta dentro. Onde é que eu parei aqui? Falei dos irmãos. Então o chamado de Jesus foi simples e direto.
Eles seriam pescadores de gente. Pedro, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para o seguir. Porque esses homens fizeram isso? Por amor a Jesus. Você teve que abandonar alguma coisa quando foi chamado por Jesus? Se sim, coloque aí nos comentários o que você abandonou. Hoje, depois de quase 40 anos do meu encontro com Jesus, eu olho para trás e vi que tudo valeu a pena. Depois daquele momento, passei muitas dificuldades, mas o Senhor Jesus nunca me desamparou. Você está gostando do sol se pondo lá atrás? Ó, a lição ela é dividida em dias. Então, primeiro foi o sábado à tarde que a gente estuda. Depois o domingo que eu acabei de falar. Agora a segunda. Eu vou usar as semanas para ficar mais fácil para você. Que experiência, um culto inesquecível. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga em Cafarnaum. E que verdades espirituais podemos extrair desse relato? Anote aí, Marcos 1, 21 a 28. Eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo. Mas você dá o pausa, leia lá, e aí volta e continuamos discutindo, tá bom? Muitos se recordam de momentos inesquecíveis em que sentiram a presença de Deus. Esses momentos foram não apenas inesquecíveis, mas transformadores. Isso aconteceu com as pessoas de Cafarnaum naquele sábado. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas ensinavam. Marcos 1, 22. Enquanto Jesus estava ensinando, um endemoniado, impactado pelo poder de seu ensino, gritou: "Sei muito bem quem você é, o Santo de Israel." Marcos 1, 24. E então Jesus expulsou o demônio. Pense no significado das palavras ditas pelo demônio, que reconheceu Jesus como o Santo de Deus. Ele admitiu que Jesus era o santo emissário de Deus, em contraste com as hostes impuras e profanas de Satanás. Naturalmente, em um ambiente de culto, esperamos coisas e pessoas santas, não coisas profanas e impuras. Assim, nessa história, existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Lembre-se que eles estão na sinagoga. A sinagoga é como se fosse a igreja hoje. Nesse evento, vemos a realidade do grande conflito entre Deus e o inimigo de Deus. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demônio sabia e o reconheceu publicamente. A ordem para que o demônio saísse do homem é totalmente compreensível. Mas o que dizer da ordem? Cala-se! Marcos 1, 25. Nessa história, surge um tema bastante marcante no Evangelho de Marcos. O apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele é. Os estudiosos chamam isso de segredo messiânico. Ele não podia dizer que ele era o Messias ainda, porque, como ele havia dito a Maria, a minha hora ainda não chegou. O pedido de silêncio faz sentido por causa das conotações políticas que as expectativas messiânicas tinham em sua época. Era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem é Jesus. Com o tempo, ficou claro a identidade de Jesus. Ficou claro que ela não podia ser escondida. E a verdade de quem era se tornaria o centro do Evangelho. Lembra da entrada triunfal que falei ontem? As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado dessa vinda para eles. Há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente, toda a verdade para o nosso tempo,
Sim, nesse momento não era hora de revelar o Messias. Por isso Jesus disse: cala-te. Mas chegará o momento que nós deveremos gritar em alto e bom som, e eu creio que já é o momento. Por isso eu estou gritando aqui no monte da internet: Jesus é o Messias. Muito bem, terça-feira, mais do ministério sabático de Jesus. Leia Marcos 1:29 até o 34 e responda: como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender disso? Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, e o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, e então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e a ajudou a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Você foi salvo por Jesus, foi curado por Jesus. Comece a alardear. Comece a ajudar outras pessoas. Muitas vezes, Jesus é apresentado curando alguém com um toque. Marcos 1:41, 5:41. Embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Marcos 2, 1 a 12, 3, 1 a 6, 5, 7 a 13. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar nisso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir até Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado, e os da sinagoga, os do concílio ali do Sinédrio de Jerusalém, eles criam que no sábado não se poderia curar. Por isso Jesus curou aquele moço lá que estava possesso num sábado. Por isso que eles repreenderam Jesus por isso. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro naquela noite. Marcos 1:33. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Aspas para Ellen G. White, do livro Desejado de Todas as Nações. Um livro maravilhoso. Foi por esse livro que eu vim fazer parte do povo da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse. Aspas para ela. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Ellen G. White, em o livro O Desejado de Todas as Nações, Casa Publicadora Brasileira, 2021, página 197, 198. Continuando o estudo. Quarta-feira, página 22.
O segredo do ministério de Jesus. Jesus tem um segredo, ele vai contar agora para você. O autor da lição vai contar para você. Jesus já contou, né? O segredo é: vende tudo que você tem e dê aos pobres e terá um lugar no céu. O segredo é: guarde os meus mandamentos. O segredo é: ajude aos órfãos, viúvas, aos pobres. O sol está se declinando lá na colina, atrás daquela matinha lá. Então, qual é o segredo do ministério de Jesus? Que lições importantes aprendemos com essa história? Qual história? Lê lá. Marcos, capítulo 1, 35 até o 39. Eu não vou ler para a gente correr. Nas lições futuras eu vou ler as passagens. É que agora nós estamos com necessidade de correr, porque nós estamos atrasados, começamos tarde. Mas como diria o velho ditado, antes tarde do que nunca. Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi a um local tranquilo para orar. A oração era o foco das ações de Jesus. Todos os outros verbos da frase são mencionados de forma bastante sucinta. Ele se levantou, saiu e foi. Em grego, todos esses verbos estão no tempo aoristo, o que indica ações concluídas. Mas o verbo orar está no tempo imperfeito, que é usado especialmente nesse texto, para indicar um processo em andamento. Jesus estava orando. Isto é, Jesus estava orando e continuou orando. Era muito cedo quando Jesus saiu de casa, o que indica que ele passou bastante tempo em oração. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Seja você também um homem de oração. Mateus 14, 23, Marcos 6, 46, João 17. Esse foi um dos principais segredos do poder de seu ministério. Amém? O que Lucas 6,12 ainda ensina sobre a vida de oração? Leia lá, Lucas 6,12. Aperta o play, leia e vamos continuar. Muitos cristãos estabelecem horários de oração. Você também estabelece horário de oração? Eu também. Eu oro às 3 da manhã. Às vezes passa um pouco, às vezes um pouco antes. Mas é um horário tranquilo. Eu oro por meus amigos, pela família, por mim. E você? Você tem um horário que você gosta de dedicar a Deus em oração? Conte aí nos comentários. Essa prática é boa e correta, mas também pode se tornar uma rotina, algo feito de maneira quase mecânica. Uma forma de romper com um padrão fixo é mudar ocasionalmente o horário de oração, ou orar durante mais tempo do que o habitual. A questão é não se prender a algum tipo de fórmula que nunca possa ser modificada. É legal que você ore sempre no mesmo horário, mas mude um pouquinho. Comigo acontece naturalmente, porque eu oro quando eu acordo. Então se eu acordar um pouquinho antes, eu oro. Se eu acordar um pouquinho depois, tudo bem, eu oro. Outra oração que é muito importante, mas que nós precisamos fazer, mas que precisamos ter cuidado ao fazê-la, para que não se torne mecânica, é a oração do Pai Nosso. Então, nós precisamos orar com toda a atenção naquilo que estamos fazendo. Pai Nosso, vigia das pessoas que está no céu, santo seja o teu nome, venha-nos o teu reino, o sétimo reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as ofensas que fazemos aos outros, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair na tentação de fazer o mal, e livra-nos do mal. Amém. Então essa oração ela tem poder, porque é o poder do sentido das palavras de Jesus. Só que a gente faz mecanicamente.
Eu trabalho numa empresa que todo dia faz essa oração, mas ela já se tornou tão mecânica que ela perdeu quase todo o seu valor. Uma vez eu falei isso, mas você sabe, né? Uma andorinha só não faz verão. Pedro e seus companheiros não acompanhavam Jesus ao lugar de oração. Talvez soubessem da localização, porque o encontraram lá. Eles contaram a Jesus que todos estavam procurando, sugerindo que o mestre continuasse a emocionante experiência do dia anterior, com mais cura e ensino. Surpreendentemente, Jesus contestou, indicando que em outros lugares haveria um campo mais amplo de serviço. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim ao mundo. Marcos 1,38. Se o próprio Jesus precisou de se dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? Será que precisamos orar? Será que o exemplo de Jesus nos ensina alguma coisa? Comente aí. Quinta-feira, você é capaz de guardar um segredo? Essa é a pergunta da página 23. Leia Marcos 1:40 a 45. O que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade? A lepra, que é mencionada nessa passagem, em textos do Antigo Testamento, não se refere apenas ao que hoje é conhecido como hanseníase. Uma tradução mais exata do termo bíblico seria algo como doença grave de pele ou dermatose, porque incluía várias doenças epidérmicas da pele. A hanseníase pode ter chegado ao Antigo Oriente Próximo por volta do 3º século antes de Jesus. David White e Richard N. Jones, Leprosy, Answer Bible Dictionary, Doubleday, 1992, verso 4, página 277. Ainda que esse leproso mencionado pudesse ter hanseníase, não sabemos ao certo qual era a gravidade dessa doença que ele sofria. O leproso teve fé em Jesus, que Jesus podia purificá-lo. Segundo Levítico 13, um leproso era ritualmente impuro e tinha que evitar o contato com os outros. Levítico 13, 45 e 46. Jesus, porém, teve compaixão daquele homem e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Quero ser limpo. Isso é muito gostoso ouvir de Jesus. Eu quero que você fique limpo. Amém. Marcos 1:41. Em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol, quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro. Levítico 13:15. Contudo, Marcos deixa claro que a ação de Jesus de tocar o doente purificou o homem da sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar no leproso. Ó, que gostoso! Quando Jesus tocou no homem, ele já estava curado. Amém? A doença não aguenta Jesus. Essa é a grande verdade. Jesus enviou o homem a um sacerdote com a instrução de oferecer o sacrifício que Moisés havia ordenado para tais casos. Levítico 14. Jesus defendia e apoiava o que Moisés havia ensinado. Marcos 7:10, 10:3, 4:12 a 26 e 29, 12:26, 29 ao 31. Esse entendimento é oposto da posição dos líderes religiosos hoje, que distorciam
daquela época, aliás, que distorciam a intenção original dos ensinos dados por intermédio de Moisés. Isso explica porque Jesus mandou que o homem mantivesse silêncio sobre o ocorrido, Marcos 1,44. Se ele contasse sobre a cura, isso poderia prejudicar a decisão do sacerdote, levando-o a se opor a Jesus. Viu? Se o sacerdote soubesse que ele tinha sido curado por Jesus, ele ia falar: não, você continua sujo. Por isso que Jesus pediu para ele que não contasse a ninguém sobre a cura. Mas o leproso curado parece não ter entendido muito bem isso. E, desobedecendo ao mandamento de Jesus, espalhou a notícia por toda parte, tornando impossível que ele entrasse publicamente na cidade para desenvolver seu ministério. Nesse ponto, Jesus apoia que você... Apoia não, ele deixa que você transgrida o seu mandamento. Então ele não puniu o ex-leproso. Então a gente pode transgredir essa fala. Conte a Jesus que você era doente e agora está são, curado. Como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que pode atrapalhar a pregação do Evangelho, por melhores que sejam nossas intenções? Meu amigo, isso aqui é importante. Porque hoje as pessoas têm alergia a crente. Verdade? Eu tenho sofrido preconceito desde que me tornei crente. Verdade. Só não fui perseguido, ou mais perseguido, por causa dessa cautela. Por exemplo, não é por nada não, mas pouquíssimas pessoas sabiam que eu era religioso, tudo bem, mas não sabiam a qual denominação eu frequentava. Eles só sabiam que quando eu faltava no sábado é porque estava na igreja. Mas eu nunca falei, já por prudência, porque sempre pode haver perseguição, apesar de todas as leis. Meu amigo, só se pôs e vamos encerrando a lição. Sexta-feira, o último dia da lição. Sexta-feira é para relaxar. Você que tem a lição, você vai ver que é muito gostoso você estudar dia a dia. Você é da igreja, parabéns. Você não é, mas é cristão, quer ter uma lição dessa, a gente dá um jeito. Você não frequenta nenhuma igreja e quer, é só entrar em contato comigo que a gente vai te dar uma. Sério, se você morar perto aqui na minha cidade, a gente marca um jeito de eu te entregar. Se você morar em lugar longe, você paga só a despesa do correio e eu mando para você, tá bom? Apesar que essas lições elas estão aí na internet de modo muito fácil. É só entrar no site da editora www.cpb.com.br ou cpb.com.org, não sei. Tem esse livro que eu gosto muito, Desejado de Todas as Nações. Tem um trechinho aqui, ó. Página 191 a 199. Que retrato de Jesus encontramos em Marcos capítulo 1? Jesus tinha autoridade para chamar discípulos e eles respondiam. Ele era santo, em contraste com os espíritos impuros sob o domínio de Satanás. É apresentada uma grande batalha entre o bem e o mal, e Jesus tem mais poder do que os demônios. Ele demonstrava compaixão pelos doentes e os ajudava a todos, tocando-os quando talvez ninguém mais o faria. Certa vez, Jesus estava falando na sinagoga sobre o seu reino, sobre o reino que viera estabelecer
e de sua missão de libertar os cativos de Satanás, quando foi interrompido por um agudo grito de terror. Então a igreja entrou em polvorosa. Agora tudo era confusão e pavor. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram escutadas. Esse era o desígnio de Satanás, atrapalhar com barulho dentro da igreja. Foi essa a intenção dele, a levar aquele doente para a sinagoga. Mas Jesus repreendeu o demônio e disse: cala-te! Lucas 4:35. Aquele que vencer a Satanás no deserto da tentação foi novamente colocado face a face com seu inimigo. O demônio exercia todo o poder para manter o domínio sobre a vítima. Perder o terreno aqui seria dar a Jesus uma vitória. Entretanto, o Salvador do mundo falou com autoridade e libertou o cativo. Nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio da oração, ele manteve calma e constância em relação às pessoas e ao seu próprio ministério. Organize um plano de oração e estudo das Escrituras. Reserve um tempo para desenvolver um temperamento tranquilo, guiado pelo Espírito Santo. Muito bem! Oi, tudo bem? Muito obrigado porque você esteve aqui. Eu peço que você compartilhe esse estudo, pode ser importante para alguém. Dê o seu like, gostei, se inscreva no canal. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muito obrigado.